Trabalho individual. Aqui, trabalho individual. Então, eu achar meu mouse, que eu sempre fico perdido com o mouse. Aqui, o mouse passou para cá. O trabalho individual é o seguinte. Onde é que está aqui? Sugestão, modelo. Aqui. Artigo, resenha individual. Vou só abrir ele rapidamente aqui. Vou dar um zoom. Artigo publicado em dezembro de 2019, portanto, bem recente. Em língua espanhola. Construção e reconstrução do objeto de estudo em pesquisa educativa. Seria mais ou menos essa a tradução, né? Então, são 23 páginas de um autor mexicano que exatamente tenta discutir como você constrói um objeto de estudo, enfim, todas essas questões que estão envoltas na pesquisa em educação. Então, esse é o artigo que vocês vão resenhar. Deixa eu só mudar o mouse aqui. Professor, de que tipo, que modelo de resenha? É a pergunta, né? Pergunta. Então, aqui vocês vão clicar, tem o editável, que já está em um editável, e vocês têm o modelo em PDF aqui. Vou abrir o PDF, que é mais fácil. Então, essa resenha individual, ela deve seguir aqui alguns tópicos. Enfim, eu aprendi a fazer essa resenha na minha graduação, e até hoje, quando eu apresento a um professor, seja todas essas formações que eu fiz, eu tiro uma nota algo em torno de 9,5 e 10. Ela dá um pouco de trabalho, mas creio que ela é bastante formativa, no sentido de fazer a gente se apropriar da ideia de um texto, etc. Então, a resenha deve seguir esse modelo aqui. Então, vamos colocar lá o curso, o eixo, a disciplina, o professor, o nome do pós-graduando, o título do artigo, ali. Aí começa o trabalho do leitor. Muito bem. Na leitura que você vai fazer do artigo, você vai encontrar 3 a 5 palavras que melhor permitem entender o texto. 3 a 5 palavras-chave, né? Que não é aquela que o autor do texto escolheu para dizer que são as melhores. Você, na tua leitura, da tua perspectiva de leitor, escolhe ali 3 a 5 palavras e coloca aqui. Todo texto acadêmico possui uma ideia central. Então, você vai ler o seu artigo lá, e em 1 a 3 frases, você vai apontar qual é a principal tese do autor do texto, segundo a tua leitura. Então, você vai dizer lá, a tese do leitor é reconstrução do objeto de pesquisa, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, essa é a tua tese central. Toda ideia central, argumento central de um texto, obviamente, possui argumentos. Esses argumentos eu chamo aqui de ideias secundárias. Então, você vai escolher, no mínimo, 3 argumentos, 3 ideias secundárias, que sustentam a ideia principal. Então, você escolhe lá, por exemplo, nem todo objeto de pesquisa ou nem todo método serve para fazer pesquisa e educação, vamos supor, estou dizendo aqui. Então, escolhe até 3 e expressa isso em 1 a 3 frases. Aí vem um resumo. O que é o resumo? Entre 10 a 15 linhas, você amarra as palavras-chave, a ideia central do texto e a ideia secundária. Então, tal texto fala de tal coisa, trata disso, trata daquilo, defende aquilo, critica aquilo, expressa isso entre 10 a 15 linhas. E, por fim, você faz uma conclusão, que está aqui. Aqui é o espaço para você tomar posição, fazer críticas ao texto, destacar reflexões e aprendizados que você construiu a partir do texto. Então, tem o artigo para a resenha individual e este é o modelo de resenha individual. Professor, para quando? É a pergunta.
que eu pensei? Eu vou criar lá no SIGA uma tarefa. Quando você cria uma tarefa no SIGA, ela tem uma data final e uma hora final para acabar. Eu pensei em colocar dia 1º de julho às 23 horas e 59 minutos. 1º de julho às 23 horas e 59 minutos. Então, vocês vão subir essa tarefa lá no SIGA. Vão anexá-la por lá. Alguém tem alguma sugestão, alguma dúvida sobre esse trabalho individual para esta primeira unidade? Deixa eu olhar o chat que tem ali de coisas. Primeiro de julho. É muito apertado, será? Deixa eu colocar meu... 1º de julho, uma quarta-feira. Podemos fazer, então, 5 de julho, quase 6 de julho, à meia-noite, às 11h59. Ou seja, a gente dá conta de terminar a disciplina agora, né? As ARs. Vocês vão fazendo isso, né? Ou seja, vão ter um mês para fazer esse trabalho individual. E pode ser dia 5 de julho, às 23h59. Trabalhinho fácil, isso ali com uma sentada, né? Aliás, por que um texto em outra língua, né? Pessoal, assim, ó, quando a gente vai para mestrado, doutorado, a gente toma sustos com... Por exemplo, eu fiz uma disciplina só com... O que era mais fácil de ler lá no mestrado, numa disciplina que eu fiz, era texto de língua inglesa. Aí o cara chegou, ó, tem texto em russo, em alemão e em inglês. Por sorte, eu peguei inglês. Então, é uma forma de a gente ter contato com outra língua, com os pesquisadores ao redor do mundo. Afinal, uma disciplina de pesquisa tem que fazer isso. Então, vão ler espanhol, né? Usam o Google Tradutor, dá conta, enfim, uma leitura fácil e perto de nós. Eu vou colocar, então, lá criar essa tarefa para dia 5 do 7, qualquer coisa, a gente modifica. Ninguém vai para o inferno se não conseguir, né? A gente sempre conversa. Mas para a gente ter um parâmetro, 5 do 7, pode ser? Marquei lá 5 do 7. Depois, se alguém tiver algum problema individual, conversa comigo. Perfeito? Muito bem. Trabalho individual, texto e modelo. Alguma dúvida? Alguma questão? Creio que não. Então, dito isso, deixa eu achar meu mouse de novo aqui, porque... Aqui. Vale. Terceiro encaminhamento da noite.